Bom, como eu disse, continuando as frases. Na folhinha anterior, no vídeo anterior, eu falei que vocês arrumariam a noiva. E o que eu tenho agora na frase 14? A noiva seria arrumada por vocês. Já soou uma campainha na minha cabeça. Por quê? Seria arrumada, é locução verbal de particípio, então eu tenho que fazer a pergunta: por quem? A noiva seria arrumada por quem? Por vocês. Eu não tenho dúvida, tem que ser agente da passiva. E tendo agente passiva, que é quem agiu, é só procurar. Quem é que recebeu a ação? A noiva. Então, a noiva é sujeito paciente, que era objeto direto na frase anterior. O por vocês é agente da passiva, mas o que ele era antes? Sujeito agente. E aqui nós temos a locução verbal de particípio, os 3 elementos que confirmam que a voz está na passiva analítica. E, quando eu disse antes, vocês arrumariam a noiva, é a voz ativa, porque também tem os 3 elementos, o sujeito agente, o verbo significativo e o objeto direto. Vamos para a frase 15. Se a plateia aplaudisse o cantor, a primeira coisa que eu olho, aplaudisse é o verbo. Campainha, dobradinha SSE, já me disse que o verbo está no imperfeito do subjuntivo. Não há desinência número pessoal. Então, quando não há desinência número pessoal, eu tenho 2 opções, eu ou ele, primeira ou terceira pessoa do singular. Mas não posso falar se eu aplaudisse o cantor, porque a plateia está aqui. Então, a plateia é a terceira pessoa do singular que diz que foram eles que aplaudiram. Então, a plateia é sujeito agente. Aplaudir é verbo significativo. Então, eu vou fazer pergunta. Se a plateia aplaudisse, o quê? Resposta: o cantor, objeto direto. Qual é a conclusão? Voz ativa, porque eu tenho os 3 elementos fundamentais para a voz ativa: sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Vamos para a frase 16. Se o cantor fosse aplaudido pela plateia, primeira coisa que eu olho, o verbo fosse aplaudido. Opa, já me acendeu a luzinha na minha cabeça. Fosse aplaudido é locução verbal de particípio, por isso, a primeira pergunta que eu tento fazer é por quem? Fosse aplaudido por quem? Pela plateia, é o agente da passiva. Então, ele já me disse, se eu sou agente da passiva, está faltando um sujeito paciente. Quem é que recebeu a ação de ser aplaudido pela plateia? O cantor. Então, o cantor é sujeito paciente. E veja bem, o sujeito paciente era objeto direto da voz ativa. O agente da passiva era o sujeito agente na voz ativa. Então, está confirmado. Esta frase está na voz passiva analítica. E observe, aplaudisse tem dobradinha, fosse aplaudido também tem a dobradinha. Por isso que é importante, quando se estuda voz passiva, olhar a tabelinha do verbo ser, que eu já coloquei para vocês aí. Isso ajuda bastante. Muito bem, agora vamos para a frase 17. Nós contaríamos o segredo. O que eu vejo? Primeira coisa que eu procuro, o verbo. Contaríamos. Opa, o mos já me disse. O sujeito tem que ser nós, que está aqui presente. Nós contaríamos, claro que foi ele quem contou. Então, nós é sujeito a gente. Aí eu volto para o verbo. Contaríamos, tirando o mos, eu vejo uria, outra campainha acesa, né? Outra campainha ligada, desculpa. Esse iria indica o quê? Futuro do pretérito. Então, é óbvio que eu posso fazer a pergunta, nós contaríamos o quê? Porque com verbo significativo
é possível fazer a pergunta o quê? Dependendo do verbo. Então, nós contaríamos o quê? O segredo. Então, o segredo é objeto direto. Então, provei que a voz é ativa, porque ela tem os 3 elementos fundamentais: sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Agora vamos para a frase 18. O segredo seria contado por nós. Seria contado, acendeu a luzinha na minha memória, dizendo, seria contado, é locução verbal de particípio, e a primeira pergunta que eu tento é, por quem? Seria contado por quem? Por nós, provou que é agente da passiva. Se tem agente da passiva, alguém está recebendo a ação. Quem recebeu a ação de seria contado por nós? O segredo. Então, o segredo é o sujeito paciente. Seria contado é a locução verbal de particípio. Por nós é o agente da passiva. Então, eu tenho os 3 elementos que identificam a voz passiva analítica. E por que seria foi usado? Porque contaríamos tem uria do futuro do pretérito. Então, para fazer a locução verbal do particípio de uma voz ativa para uma passiva analítica, eu tenho que manter o mesmo tempo verbal. Ok? Se eu mandasse você escrever uma frase na voz ativa, você pode escolher o tempo que você quiser. Mas na hora que eu falar, passe a sua frase da ativa para a passiva analítica, você não pode mudar o tempo verbal. Ok? Então, vamos para a frase 19. Tu pedirás o livro? Vamos primeiro achar o verbo. Pedirás. Quando eu vejo pedirás, esse S já me disse, eu sou segunda pessoa do singular. Então, com certeza, o sujeito tem que ser tu. E tu pedirás está agindo. Então, tu é sujeito agente e pedirás é um verbo significativo. Agora eu vou fazer a pergunta. Tu pedirás o quê? Resposta, o livro. Então, o livro é objeto direto. Por isso, a voz é ativa, porque eu tenho os 3 elementos fundamentais: sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Ok? Nada impede que eu dissesse, tu pedirás o livro ao seu amigo. Não importa. O que não pode faltar, sujeito agente, verbo significativo e objeto direto. Eu também poderia dizer, amanhã tu pedirás o livro. Esse amanhã não altera a minha frase, porque ela continua sendo voz ativa, porque tem os 3 elementos. Ok? Agora vamos para a última frase. 20. O livro será pedido por ti? Será pedido, já me deu um alerta, é locução verbal de particípio. E qual é o alerta? Que eu vou tentar fazer a pergunta por quem, e se eu achar a resposta, eu sei que a frase está na voz passiva analítica. Será pedido por quem? Resposta, por ti. Então, por ti é agente da passiva, será pedido é locução verbal de particípio. Então, quem é que recebeu a ação de ser pedido por ti? O livro. Então, o livro é sujeito paciente e eu tenho os 3 elementos que caracterizam a voz passiva analítica. Quais são? Sujeito paciente, locução verbal de particípio e agente da passiva. E observem, toda vez que eu tenho voz passiva analítica, quer dizer que eu sou gerado por uma voz ativa. Por isso, o livro é sujeito paciente, porque ele era objeto direto. Tá vendo o X? Objeto direto. O tu, que é o sujeito agente, virou agente da passiva. Pedirás, que é o verbo significativo, vai para o particípio, combinando com o livro, que é masculino. E o será, como pedirás, tem urá com acento, que caracteriza o futuro do presente. Por isso que eu tenho que dizer, o livro será pedido por ti. O que nós fizemos?
O livro será pedido, singular com singular, masculino com masculino. Então, nós fazemos as duas concordâncias verbais e nominais junto para construir a locução verbal de particípio formadora da voz passiva analítica, ok? Então, o que vocês têm que fazer agora? Treinar. Pensem em frases com voz ativa e passem para a passiva analítica, ok? Qualquer dúvida, eu estou aqui.